Vou aproveitar para chamar Leandro Rezende para essa conversa, para a gente seguir analisando essa fala de Geraldo Alckmin, porque, Leandro, uma boa tarde primeiro para você, muito bem-vindo. A gente ouve Geraldo Alckmin falar e fala sobre esse problema que é o teto de gastos para muitos governos, mas ele meio que diz assim, se Bolsonaro fez, a gente também pode fazer. Qual que é a sua avaliação? Você conversou com outras pessoas que estão também ouvindo muito das falas do presidente eleito Lula e agora a do vice Geraldo Alckmin? Muriel, é bem por aí, né? O Alckmin está dando uma linha que, pelo menos os petistas com quem falei hoje, estão seguindo, né? De usar essa argumentação de que o teto de gastos, na verdade, é uma ficção e que algo precisa ser feito de diferente para garantir o programa do governo eleito. Muriel, boa tarde para você, para o Sidney e para todo mundo que está com a gente aqui no Visão CNN nessa sexta-feira. Essa fala do Alckmin, né? Ela resume muito bem essa conversa que ele teve com a nossa colega aqui, a Thaís Arbex, de que o teto de gastos, do jeito que ele está, ele é mais um problema do que uma solução. Na mesma linha, a gente ouviu falas do ministro Paulo Guedes, que nesse ano chamou o teto de gastos, né, de teto retrátil. O presidente Jair Bolsonaro também sempre foi um crítico dessa medida, que veio ali no governo Michel Temer, e durante o governo Michel Temer ela foi respeitada. Depois, né, tem vários aí levantamentos mostrando que a regra do teto de gastos não foi respeitada pelo governo do presidente Bolsonaro. Fato é, isso está, a declaração do Lula nessa semana, né, mais uma que pegou ali, deixou muita gente dentro do mercado financeiro insatisfeita. Como é que o PT está olhando para essa declaração e o que eles acham que vai acontecer nos próximos dias? Existe uma leitura, né, de que, pelo menos pelo que eu conversei com integrantes do Partido dos Trabalhadores, de que o Lula precisa investir ainda mais, algo que ele fez na campanha, mas em fazer mais sinalizações ainda, de lembrar como foi, sobretudo, o seu primeiro mandato, né? Destacar conquistas econômicas que o governo do Lula, no primeiro mandato, conseguiu. O PT está olhando para essa questão, claro, com preocupação, mas, se der para fazer uma comparação, é muito menor do que aquela que a gente já comentou nessa semana, do que a preocupação dos partidos aliados, né? Sobretudo, o MDB se mostra muito mais tenso com essas declarações do Lula sobre a PEC, a PEC que está sendo gestada dentro do Congresso Nacional, sobre a questão do teto de gastos, sobre como conciliar responsabilidade fiscal e responsabilidade social. A avaliação que eu consegui colher dentro do PT hoje sobre isso é de que esse tema, obviamente, as declarações do Lula, elas preocupam, mas não tanto. E de que o presidente, voltando agora para o Brasil, ele vai conseguir trabalhar para mudar um pouco a pauta, tirar esse assunto do foco e trabalhar mais para que a PEC, quando esse texto estiver formatado, ela seja formalmente aprovada. Sobre indicação de ministros, né? A gente já falou desse desejo de aliados do presidente Lula de que ele indique logo um ministro da Fazenda. Como é que os integrantes do PT estão olhando para isso? Também tem essa expectativa, acreditam que isso poderia ajudar a acalmar o mercado e acham que virá um nome da política para poder comandar a economia. E quem está agora mais cotado, né? É uma grande bolsa de apostas isso, mas quem está mais cotado até por estar com Lula no Egito é o ex-prefeito, ex-ministro Fernando Haddad.